Oi, turma! Hoje nós vamos tratar então sobre o cálculo de calagem. Os solos brasileiros eles são caracterizados pelo alto intemperismo, né? Solos de regiões tropicais. Você tem um grande intemperismo, grande degradação física e química e grande lixiviação dos nutrientes que compunham essa rocha. Então, o que sobra no solo é só um esqueleto de silício, alumínio, oxigênio e poucos nutrientes. Quanto mais intemperizado o solo, mais ele tem essa constituição. E aí essas argilas, as menores partículas do solo, elas estão em maior quantidade e elas têm uma estrutura bem pobre em nutrientes. Latossolo, argissolo, solos muito intemperizados que fazem metade do nossos solos brasileiros, eles têm essas características. Existem solos menos intemperizados no Brasil também, mas quero que vocês fixem é que o nosso clima tropical favorece esse intemperismo dos solos. A gente então sabe que, considerando essas características, o pH do solo também tende a ser mais baixo. E esse alumínio que faz parte da constituição mineralógica está disponível na água do solo, e isso faz com que ele seja. O alumínio é tóxico para as espécies cultivadas, né? E aí ele faz com que ele esteja em grande quantidade, o alumínio, nos solos, especialmente os solos do Cerrado, que é esse meiozão do Brasil. Então, o Brasil ele é um país com grande potencial agrícola, né? Produz muito e para exportação, justamente por conta das características desses solos que fisicamente são bem estruturados, bem triperizados, o que está ali é o que sobrou e que resiste bem. Por outro lado, para boas produções é necessário adubação, fertilização, correção de acidez para conseguir explorar para as espécies cultivadas. Considerando que esses solos têm um pH baixo, aqui por volta de 3 a 4, para que a maioria dos nutrientes estejam disponíveis, é necessário elevar esse pH para em torno de 5,5 a 6,5, para que a maioria dos nutrientes fiquem na fração líquida do solo, você tenha a melhor condição de combinação de todos eles ao mesmo tempo e, especialmente, esse seu alumínio esteja neutralizado, saia da forma líquida e fique na forma sólida, e aí não passe a não ser mais disponível para as plantas e não ser mais tóxico. Como fazer isso? Por meio da calagem. O que é a calagem? Consiste na aplicação do pó da rocha calcária, que é constituída por carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, né? Pode ter os dois, ou pode ser só um, só carbonato de cálcio, ou pode ser carbonato de cálcio com magnésio, um carbonato de magnésio. Quando se adiciona cálcio e magnésio com carbonato de cálcio, o calcário, ele doa o cálcio para compor aqui os nutrientes que estão dissolvidos na água do solo, e o carbonato, ele tende a evaporar e na hidratação desse calcário no solo, se libera uma hidroxila OH, e é ela que vai neutralizar esse alumínio, vai se unir ao alumínio formando hidróxido de alumínio. O calcário, então, no solo tem um excelente efeito para as plantas. Notem aqui que com a porcentagem, né, a exploração do volume de solo é muito melhor aproveitado em solos que estão calcareados. E para a produtividade de várias culturas, ele aumenta expressivamente a produtividade. Então, aqui só com adubo, a produtividade de milho foi de 5 toneladas. Adubo com calcário, essa produtividade aumentou em 26%, né? Foi de 5 toneladas para 6,5. No trigo também. Então, as espécies cultivadas, espécies que foram domesticadas e melhoradas, elas são altamente exigentes em nutrição. E para que esses nutrientes sejam disponíveis, a gente precisa de um pH mais elevado e disponibilidade alta de todos esses nutrientes, porque ela vai absorver com intensidade esses nutrientes do solo. E notem que nesse exemplo aqui, milho, trigo, soja são culturas que têm uma alta produtividade, alta exportação de nutrientes do solo ao longo do ano, 3 safras com produtividades altas. Calagem é essencial para cultivo nos solos do cerrado, especialmente espécies dessas grandes culturas. O que acontece então? O carbonato de cálcio, que é o calcário, é o principal mineral constituinte do calcário, ele se hidrata no solo e forma ácido carbônico com uma hidroxila. Esse cálcio fica lá disponível na solução do solo
esse ácido carbônico, ele vai se dissolver aqui em água e gás carbônico vai evaporar, e a hidroxila que se formou aqui da hidratação com essa água vai então se unir ao alumínio, formando hidróxido de alumínio e neutralizando esse alumínio que estava em solução, como alumínio 3+, passa a ser então agora um composto, um hidróxido aqui. E isso neutraliza o alumínio. A calagem pode ser aplicada manualmente, né, a lanço, como o cálcio é um nutriente que consegue ser bem carregado pela água para alcançar as raízes. O essencial é que isso seja feito com antecedência para que as chuvas consigam hidratar e fazer essa reação, como eu acabei de mostrar para vocês. Pode ser também lançado mecanicamente com um trator, e ele pode ou não ser incorporado. Então, é passado uma grade em seguida, né, para que isso seja revolvido. Geralmente, no preparo de solo de plantio, a primeira vez que isso é feito, ele é incorporado para estar mais dissolvido na primeira camada do solo, de 0 a 20. Mas em plantio direto, nos anos subsequentes, a análise de solo vai avaliar, e aí, no caso do plantio direto, onde não se revolve mais solo, é importante fazer análise de solo de 0 a 10, e aí não se faz mais revolvimento, mesmo quando se faz a calagem. A calagem é feita quando dá necessidade, a lanço, e aí tem que só acompanhar a análise de solo. É importante que a aplicação, então, da calagem seja aqui na época mais seca do ano, mas porque é a antecedência necessária para que no período chuvoso, aqui onde a vegetação está maior, você consiga que esse calcário já tenha se hidratado e realizado a neutralização do alumínio e o cálcio já esteja disponível para as plantas. Uma vez que isso é feito com antecedência mínima de 3 meses, a adubação que for feita aqui, fosfatagem e potassagem, vai ficar disponível para as plantas. Como calcular a dose de calcário? Existem 3 fórmulas, mas a gente vai ver aqui então a fórmula baseada na saturação por base. Então, NC, necessidade de calcário em toneladas por hectare, é igual a saturação por base. Lembra do V% lá da aula de parâmetros de análise? Então, é a saturação por base que a cultura precisa, menos a saturação por base que você viu medida lá no análise de solo, no laudo da análise que veio do laboratório, vezes a CTC, que é a capacidade de solo de reter esses nutrientes, dividido pelo PRNT. Se tiver em decimal, 0,7, 0,8, 0,9 ou 1, aí você multiplica por 10. Se tiver em porcentagem, você coloca aqui diretamente 70%. É essencial que a calagem não seja maior do que 2 toneladas por cada aplicação. Ocorre que se a calagem for tão intensa, acima de 2 toneladas, 2,5 toneladas, no máximo, você induz a deficiência de outros nutrientes, potássio, especialmente magnésio. Então, é importante que se esse seu cálculo aqui deu a necessidade de calagem maior que 2,5, vai ser feito, então, naquele ano, 2,5 toneladas por hectare em solos argilosos, né, 2,5, vamos considerar o valor de 2. E aí, no ano seguinte, fazer a análise de solo, e verifica se ainda é necessário fazer nova calagem. Nunca mais que isso, porque mais que isso vai impactar na disponibilidade dos demais nutrientes, especialmente potássio e magnésio. Também em micronutrientes, vai induzir deficiência de micronutrientes, que já estão presentes em pequenas quantidades no solo. Vamos fazer um exemplo. Então, a saturação por base necessária é a que a cultura requer. Você vai olhar isso, vai procurar, se vai plantar a pitaia, procura lá, saturação por base necessária para a pitaia. Onde é que vai estar isso? Nos requerimentos nutricionais, em uma publicação da Embrapa sobre o sistema de produção da pitaia. Para a mangueira, geralmente para culturas perenes, vai ser sugerido que essa recomendação, né, de saturação chegue por volta de 80%, porque é um preparo inicial, né, para plantio da cultura. Para as demais culturas, vai depender, mas culturas anuais vai variar de 50% a 70%, dependendo do potencial de produtividade das culturas. Geralmente, espécies leguminosas, feijão, soja, eles vão ser mais exigentes, por volta de 70% vai ser necessário. Abacaxi e arroz são pouco exigentes, 50% já é suficiente. Então, vai colocar aqui esse valor.
Nesse exemplo aqui, a gente está usando o necessidade para feijão. Saturação por bases que está no solo. Nesse solo foi medida que está em 40%. E a CTC. Nesse solo, a CTC é de 5 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, você vai colocar aqui a saturação por bases, que é em porcentagem, vezes a CTC, que é em centimol de carga por decímetro cúbico, dividido pelo PRNT. O PRNT é uma medida da qualidade desse calcário, então é o poder relativo de neutralização total. Ele tem que variar de 70% a 100%, menos de 70% não deve ser nem comercializado o seu calcário. Isso tem a ver com o quão grosso, né, é a textura do seu calcário. Então, se são partículas maiores, vai demorar mais a se solubilizar no solo. Se tem um teor mais alto de carbonato de cálcio, vai neutralizar melhor o nitrogênio. Então, se é um calcário que é muito fininho e com alto teor de carbonato de cálcio, ele vai ter um PRNT de 100. São mais caros. Se ele for mais com a granulometria maior, mais grosso, né, a cada partícula, e tiver um teor um pouco menor de carbonato de cálcio, ele vai ter um PRNT mais por volta de 70% e vai ser mais barato. Uma vez que você faça, então, aqui, tem que elevar a saturação de bases de 40 para 70, então tem que ser 30 vezes o 5, 5 que é a CTC. 30 vezes 5, 150 dividido pela PRNT, 100. Então, fica a necessidade de 1,5 tonelada por hectare. Se a PRNT é alta, né, é baixa, no caso aqui, né, de 70%, você vai ter que, esse cálculo já inclui isso, né, a necessidade de calcário vai ser maior. Se a PRNT é de 100%, a necessidade de calcário vai ser menor. Né? Então, tá vendo? É só isso que mudou aqui de 1,5 quando a PRNT do calcário é de 100 e 2,100 quando a PRNT é de 70. Existem vários tipos de corretivo, não apenas o calcário. Então, o calcário ele é constituído principalmente por carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, carbonato de cálcio, enquanto que você também tem outros tipos de corretivo, carbonato de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, silicato de cálcio, silicato de magnésio. Então, óxido de cálcio é a cal virgem. Carbonato de cálcio é o calcário. Pode ser carbonato de cálcio e carbonato de magnésio, os dois juntos, né? A gente tem aqui, então, a capacidade de cada um deles neutralizar o alumínio. Carbonato de cálcio, se ele é considerado como 100, o carbonato de magnésio teria um poder de 119% comparado com a capacidade do carbonato de cálcio neutralizar alumínio. Já os demais óxidos de magnésio, aqui a cal virgem tem uma capacidade de 179. Então, no uso de cal virgem, por exemplo, é necessário usar uma quantidade menor, né? Porque cal virgem já é um pó fininho e com um teor de cálcio e oxigênio aqui alto. A capacidade dele neutralizar é maior que a do carbonato de cálcio mesmo. Dentre os tipos de calcário, a gente pode ter então o calcário calcítico, que aí ele tem um teor bem baixo de óxido de magnésio, pode ser de 0 até 5%. Quando o calcário tem um teor de 5 a 12% de óxido de magnésio, ele é chamado de calcário magnesiano. E é chamado de calcário dolomítico quando ele tem mais de 12% de magnésio. Significa que o calcário dolomítico e o magnesiano, eles além de doar cálcio, né, como fonte de cálcio para a correção desse solo e para fertilização, eles também fornecem magnésio. Se você tem baixos teores de magnésio no seu solo, é necessário recomendar calcários magnesianos e dolomites, especialmente dolomítico. Como eu falei, existem 3 fórmulas diferentes para cálculo da calagem no Brasil. São Paulo, Paraná, região dos Cerrados, a gente usa esse método da saturação por bases que eu expliquei. E aí, os valores de referência para as culturas, né, geralmente vai buscar valores entre 50% e 70% e levar essa saturação de bases para isso. A fórmula é V2 menos V1 vezes a CTC dividido pelo PRNT, densidade de calcário. Já Minas Gerais, Espírito Santo, parte do Nordeste, o método é da neutralização do alumínio ou elevação dos teores de cálcio e magnésio. Existe uma fórmula que vai considerar o número 1 para o lugar do Y aqui para solos arenosos de textura média ou solos argilosos.
E aqui o X é 2 para as culturas agrícolas, 1 para culturas florestais. O valor de referência é baseado aqui na quantidade de alumínio e de cálcio e magnésio. A ideia é alcançar a elevação dos teores de cálcio e magnésio e reduzir os teores de alumínio. Então, o cálculo da necessidade de calcário é baseada nesses teores. Já na região sul existe a medida do pH com essa solução tampão, e aí existe uma tabela. Se olha lá na tabela qual é o pH que se deseja alcançar, e aí na frente tem a quantidade de calcário necessária para alcançar aquele pH. Então é uma tabela com índice SMP, você não precisa fazer um cálculo. Por que esses métodos variam? Porque cada região você vai ter uma fórmula que se adequa melhor às correções necessárias. E aí foi a pesquisa Embrapa identificou que essas são as melhores fórmulas para alcançar o valor necessário. Mesma coisa aqui, né? Então, o método da solução pro tampão aqui no sul, método da saturação por base em toda a região central do Brasil, Cerrados aqui ainda, São Paulo e Paraná, e o método da elevação do cálcio, magnésio e redução do alumínio aqui para a região Nordeste. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.